Muito bem, sem mais delongas aqui, eu quero convidar vocês a abrirem comigo aí a palavra do Senhor. Nessa noite, irmãos, daqui a pouco eu vou falar qual é o texto. Nessa noite, eu quero meditar com vocês sobre um tema bem feijão com arroz, bem básico, para a gente crescer na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. Bem básico. Aprendendo com os 10 mandamentos. Amém? Feijão com arroz, gente. Bem básico. Mas também vai na direção daquilo que a gente ouviu um pouquinho na semana passada sobre relações. Lembra? A gente leu um trecho, um versículo da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo dizia para que, no que dependesse da gente, que a gente deveria fazer o máximo, deveria se esforçar para poder viver em paz com as pessoas. E se a gente olhar os 10 mandamentos eles são divididos em duas partes. A nossa relação com Deus, nossa relação espiritual, e numa segunda parte a nossa relação com o próximo, a nossa relação social. Tá? Então, eu acredito que a gente pode ainda hoje aprender um pouco com os 10 mandamentos. Por que eu não li o texto ainda? Eu já vou dizer para você qual é o texto e você vai ler comigo. Mas eu queria, primeiramente, fazer uma consulta. Eu queria ouvir de vocês qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Nós vamos falar dos 10 mandamentos. A lei de Moisés tinha 613, mas nós vamos falar dos 10 mandamentos, tá? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Deixa eu ver se vocês estão afiados, deixa eu ver se vocês sabem. E aí, gente? Acho que vocês não ouviram ali. Mais alguém quer dizer aí qual é o primeiro mandamento? Hã? Não ouvi. Vamos lá, vocês estão com vergonha? Estão tímidos? Vamos lá. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas? É isso que eu ouvi? Pois é, vocês vão ver que não é isso não. Pegadinha do pastor Vinícius, amém? Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 20. Eu fiz de propósito mesmo, irmãos, para provocar a gente, né? Porque a gente está acostumado a ouvir que esse é o primeiro mandamento. Na verdade, esse não é o primeiro mandamento. Ok? Êxodo capítulo 20. A gente vai ler aqui a partir do versículo 1 e vai até o 17. Eu não vou comentar todos os mandamentos, mas alguns deles eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui na minha abordagem, tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia de até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, e não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor para falar contigo. Ore aí no seu lugar também e clame a Deus para que Ele ministre no seu coração. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, te bendizendo, te adorando. Nós queremos, ó Pai, te apresentar a nossa vida. O Senhor sabe aquilo que a gente precisa ouvir. O Senhor sabe onde é que nós precisamos ser tocados, onde é que nós precisamos ser sacudidos. Então, Senhor, nessa noite, fala conosco. Te apresentamos também a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa. A Tua palavra não volta vazia para o Senhor. E nós cremos que nessa noite o Senhor tem algo para nos ensinar. Fala conosco, Senhor. Nos ensina dentro desta palavra tão importante que nós lemos aqui, que envolvem os 10 mandamentos. Nós assim oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse para vocês, então, nessa noite o tema é bem simples. Aprendendo com os 10 mandamentos. Aprendendo com os 10 mandamentos. Eu comecei perguntando para vocês qual é o primeiro mandamento. Um pouquinho de propósito mesmo, né? Porque essa ideia de que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas é uma ideia popular, mas essa frase não está na Bíblia. A frase que está na Bíblia é uma frase que diz algo, vamos dizer que tem um sentido parecido, vai numa direção parecida, mas é diferente. Né? O primeiro maior mandamento da lei, lembra que eu disse agora há pouco, que a lei tem 613 mandamentos, né? Um dia perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento da lei, o maior dos 613. E Jesus respondeu, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Né? Eu até brinquei aqui um dia, se você pegar essa sequência, né, você vai lembrar do café, você nunca mais vai esquecer. Tem que amar café. Coração, alma, força e entendimento. Guardou? Nunca mais você esquece agora, né? Ficou fácil. E Jesus ainda disse que esse é o primeiro maior mandamento, mas também complementou dizendo que há um segundo maior mandamento, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Veja então, o primeiro maior mandamento é amar a Deus, todo coração, alma, força e entendimento. E o segundo, ao próximo como a nós mesmos. Os 10 mandamentos, irmãos, são divididos também nessa mesma direção. A primeira parte dos 10 mandamentos diz respeito a amar a Deus. E a segunda parte, ao próximo. Então é um resumo também de tudo isso daí que nós vimos Jesus comentar. Interessante também pensarmos por esse ponto. Mas eu dizia que essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma frase muito popular, mas que vem, na verdade, do catecismo católico. Não sei se você sabia disso, mas no catecismo católico é ensinado que esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que são todos adaptados, tá? Por exemplo, o mandamento que diz aqui para guardar o sábado, no catecismo católico vai dizer que é para você guardar o domingo e guardar os dias de festa, os dias santos também. Né? Quando você chega aqui no último mandamento, que é não cobiçar nada do próximo, né? Lá eles dividiram esse último mandamento em 2, para poder caber, porque o primeiro mandamento aqui, você vai ver comigo, ele diz uma coisa, e o segundo vai diretamente na contramão de uma prática muito comum daquilo que os católicos fazem, né? Que é a questão das imagens, tá? Então veja, o primeiro mandamento está aqui no versículo de número 3 de Êxodo 20, tá? Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não faça para você imagem de escultura, etc. E nem se encurve a ela, não adore, e etc. Tá bom? Esses são os 2 primeiros mandamentos. O que a Igreja Católica fez? Pegou os 2, juntou e começou a ensinar que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, gente, aí ficaria 9, né? Se você pega o primeiro e o segundo, junta e faz um só, fica 9. E para ter o 10? Pegaram o 10º mandamento aqui, dividiram em 2. O 10º mandamento está lá no versículo 17, a gente leu. Não cobice a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo, a serva, o boi, etc. Ou seja, não é para cobiçar nada do próximo. Eles dividiram em 2. Um deles, não cobiçar a mulher do próximo, e o último, não cobiçar o bem alheio. Né? Então aí
fecham os 10. Mas fecha porque tem que fazer esse ajuste aqui que eu comentei com vocês, tá bom? Mas nessa noite, eu não vim aqui falar nem bem e nem mal de nenhuma denominação, de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Eu vim aqui, na verdade, nessa noite, para a gente meditar nas Escrituras, para a gente aprender aquilo que a palavra de Deus nos orienta a respeito desses mandamentos. Esses mandamentos, a gente está mais acostumado a chamar de mandamentos, né? Mas não sei se você percebeu, aqui o primeiro versículo de Êxodo 20, diz assim, então Deus falou todas estas palavras. Então, na tradição dos judeus, na verdade, eles não chamam exatamente de 10 mandamentos, eles chamam de 10 palavras. Já ouviram a expressão decálogo? Decálogo é uma expressão que vem do grego, significa 10 palavras. Deca vem de 10, né? E logos de palavra. Deca, logos, 10 palavras. Então, são as 10 palavras, os 10 mandamentos. São as 10 palavras, as 10 orientações que Deus deu para o seu povo. Parte desses mandamentos, ou seja, os 4 primeiros, vão abordar exatamente a nossa relação com o Criador, nossa relação espiritual. E do 5º até o 10º, a nossa relação com a sociedade. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um dos mandamentos, tirar algumas lições e aprender com eles? Vamos lá. Primeiro mandamento, como a gente viu aqui então, é não ter outros deuses diante do único Deus. Esse primeiro mandamento, irmãos, reforça para a gente o monoteísmo. Reforça para a gente que existe um único Deus, não existe mais de um. Deus é único. E somente a Ele nós temos que adorar. Não podemos dividir a glória de Deus com absolutamente ninguém. Vocês vão se lembrar comigo que houve um rapaz aqui no Novo Testamento, na transição para o Novo Testamento, né? Os Evangelhos, que se encontrou com Jesus, um jovem muito rico, um jovem que tinha uma quantidade de posses realmente muito grande, e ele corre até Jesus, se prostra diante de Jesus e fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando ele faz aquela pergunta, Jesus, de um certo modo, já dá uma alfinetada nele, dizendo assim, o que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é Deus. Quando Jesus dá essa alfinetada, o que você me chama de bom, não é que Jesus não seja bom. Jesus, claro, é bom, Jesus é Deus. Mas a alfinetada é com relação ao jovem. O jovem se achava bom. O jovem se achava uma pessoa impecável. E não era. Por que você me chama bom? Bom é Deus, lembre-se disso. E Jesus continua então, no diálogo com aquele jovem, dizendo para ele o que era necessário fazer. Não que as obras nos salvem, mas de uma maneira que levaria o jovem, né, para uma arapuca daqui a pouco. Ele ia ser pego nas próprias palavras, tá? Jesus então diz, você quer ser salvo? Então obedeça os mandamentos. Honra o teu pai e tua mãe, não adultere, e etc. Ele vai citando alguns mandamentos. O jovem interrompe ele. Eu quero que você imagine a cena. O jovem interrompendo, ele não deixa nem Jesus terminar de falar. Ele diz, não, peraí, Jesus. O senhor está falando dos mandamentos? Os mandamentos eu observo. Os mandamentos eu obedeço, desde que eu sou criancinha. Como ele era um jovem que nasceu num ambiente judaico, né? Ele já vinha daquela religião desde criancinha, obedecendo aos mandamentos. Quando Jesus fala, você tem que obedecer os mandamentos, ele interrompe, eu já obedeço. E é como se agora Jesus fosse perguntar para ele, deixa eu ver se você obedece mesmo. Vamos conferir se de fato você obedece aos mandamentos. Pega tudo que você tem, todas as suas posses. Deixa eu dizer uma coisa aqui para deixar bem claro para você. A Bíblia não proíbe riqueza em lugar nenhum, tá? Não é que não possa haver pessoas ricas que sirvam a Deus. Pode haver. Aliás, no Antigo Testamento mesmo, a gente tem exemplos de muitas pessoas ricas, tá? Inclusive patriarcas ali, homens de Deus, né? A questão não é a pessoa ser rica, a questão é o que você faz com a riqueza. Aquele jovem transformou a riqueza dele num ídolo. Transformou a riqueza dele em uma divindade, em um Deus. Qual é o conceito de idolatria, irmãos? É o conceito de nós colocarmos algo no mesmo lugar, no mesmo patamar ou acima de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não tenho outros deuses diante de mim. Deus é único. Não pode ter nenhuma outra divindade, nenhum outro ídolo. Deus é o único. Quando Jesus fala, pega os seus bens, venda todos eles, dê aos pobres, depois vem me seguir, o jovem ficou triste. Porque ele estava desobedecendo exatamente ao primeiro mandamento do decálogo.
Qual era o primeiro mandamento? Não ter outros deuses. Olha o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É o que ele ensinou aqui em Mateus 6, 24. Nesse caso, o jovem queria dividir, queria agradar as duas coisas, a Deus e as riquezas. Só que ele fez das riquezas um Deus para ele. E é impossível, como a gente viu aqui, agradar a dois senhores. A riqueza se tornou um senhor para ele. Por isso, ele acabou saindo ali muito triste. Observe bem esses outros dois textos que eu vou fazer a leitura aqui. Efésios capítulo 5, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. O que é avarento, gente? O que é uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que a gente brinca que é mão de vaca, né? O que é o mão de vaca? Vaca tem mão? Vaca tem dedo? Não, vaca tem uma pata, né? E é fechada. A mão de vaca é isso aqui, né? É aquela pessoa que não abre a mão, como dizia lá em Minas, nem para dar tchau. A pessoa vai embora, ela fala assim, vai não. Ela não abre a mão, né? Não tem a mão aberta, mão fechada. Não gasta com nada, né? Tudo para ela se resume em dinheiro. Agora, preste atenção então, vou reler aqui Efésios 5:5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, e aí Paulo complementa, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que a avareza é então? Aqui que ele diz? Idolatria. É o que o jovem rico, que nós mencionamos aqui agora há pouco, acabou fazendo, irmãos. Mais adiante, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz a mesma coisa. Ele diz assim, ó, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Novamente, Paulo confirma que a avareza é idolatria. Então nós temos que pensar no que diz respeito à nossa vida espiritual, se há alguma coisa que está ali em pé de igualdade ou acima de quem Deus é. Quando Deus chama Abraão e diz para ele, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e leva lá para um lugar que eu vou te mostrar para você sacrificar, etc. Deus está arrancando do coração de Abraão um ídolo. Pregamos sobre isso há alguns meses atrás. E o que a gente aprendeu aqui naquela ocasião? Que no começo, nós encontrávamos ali sempre Abraão e Deus. Deus e Abraão, numa relação muito bonita. De repente, quando Isaque nasceu, depois de algumas décadas esperando a promessa, não é? Quando Isaque nasceu, nós não vemos mais Deus e Abraão. Abraão e Deus. O que a gente vê agora é Abraão e Isaque, o seu filho. Isaque acabou se tornando uma espécie de ídolo. Se Deus te pedir alguma coisa, se Deus te pedir algo, você está disposto a entregar? Se você tem reserva no seu coração, tem dificuldade para entregar algo, isso pode ser sinal de algum tipo de idolatria. E o primeiro mandamento é que a gente não tenha nenhum ídolo, nenhum Deus diante do único Deus que deve ser adorado. Se Deus te pedir alguma coisa, um comportamento, uma amizade, seja o que for, e você tiver reservas para entregar, comece a acender o sinalzinho amarelo aí na sua mente, no seu espírito. Que Deus te pedir, entregue sem reserva nenhuma. Irmãos, não vou entrar aqui muito no mérito, se é certo, se é errado, por exemplo, ouvir música secular. Isso é uma discussão muito ampla. Mas eu tomei uma decisão para mim, na minha vida, que lá atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não ficaria ouvindo músicas seculares. E resolvi então, na época lá eu tinha vários CDs de programa de rádio que eu fazia, resolvi então, entendendo que Deus estava me pedindo aquilo, queimar todos os CDs que eu tinha. Queimei tudo, coloquei tudo numa caixa de papelão, levei para um lugar no meio do mato e taquei fogo em tudo. Não estou dizendo que você tem que fazer igual a mim, não estou dizendo que você não possa ouvir, não estou dizendo que é pecado ou que deixa de ser, nada disso. Só estou dizendo que Deus pediu para mim. E que quando eu entendi que aquilo era para mim, eu não podia ter reserva. E eu levei e entreguei, com alegria no meu coração.
Tinha CDs ali caros, importados. Eu gostava muito de black music, a gente não achava CDs com facilidade naquela época, tinha que comprar de fora. CD caro, comprava em dólar, né? Mas quando eu coloquei tudo na caixinha e levei lá para cima, gente, não doeu nem um pouquinho o meu coração. Fiquei feliz em ter feito aquilo, porque eu entendi, Deus está me pedindo isso, e eu estou entregando sem reserva nenhuma. Se Deus te pedir alguma coisa, entregue sem reserva. E pode ser, como eu disse aqui, um comportamento. Pode ser uma amizade, pode ser um programa, pode ser alguma coisa que você faça que não agrade a Deus. Se Ele te pedir, o que você faz? Entregue sem reserva. O segundo mandamento, a gente viu aqui, é um mandamento que envolve a questão das imagens, né? Ele complementa o primeiro. Se o primeiro é não ter outros deuses, o segundo é não fazer nenhum tipo de imagem de escultura e não prestar culto a elas. Veja, o problema em si não é a imagem, né, como a imagem em si. Ela não é o problema. O problema é que pessoas estavam construindo algumas imagens e prestando culto àquelas imagens. Entendendo que aquelas imagens representavam uma divindade, ou que o espírito de alguma divindade habitava nelas, alguma coisa do tipo. Então o mandamento é muito específico de não fazer as imagens e não adorar essas imagens. Você vai ver, por exemplo, na própria Arca da Aliança, né, tinha ali a tampa propiciatório e tinha querubins assim tampando. Depois você vai lá para o templo, quando ele é construído, e tem também alguns adornos, né, ao redor do templo. Alguns rostos de animais, né, também ali separados. Então, o problema em si não é a imagem, né, no lugar. Se você pegar a tradição cristã primitiva, havia muitos crentes que usavam da arte para poder também ensinar alguma coisa. Tinha um pouco de pedagogia por meio também de algumas pinturas, por exemplo. Tá? Agora, qual é o problema? O problema começa a ser quando alguém pega uma imagem daquela e passa a queimar um incenso para ela, passa a fazer uma oração para ela, como se aquela imagem, como se aquela pintura ou qualquer outra coisa tivesse poder para fazer alguma coisa, sendo que não tem. O povo de Israel caiu nesse erro. O povo de Israel estava fazendo um monte de coisas erradas, perambulando pelo deserto, e um belo dia, o Senhor mandou lá várias serpentes abrasadoras para picarem o calcanhar daquelas pessoas, e elas vinham morrendo, né, por causa da situação que elas vinham cometendo. E Deus, então, pela misericórdia, falou, olha, construam aí uma serpente de bronze, coloquem ela bem alta, toda vez que alguém olhar para ela, essa pessoa vai ser curada, né, não vai morrer, o veneno da serpente não vai fazer nenhum mal a ela. Qual era o objetivo? Alguém tinha que se prostrar à serpente de bronze? Não. Alguém tinha que pedir alguma coisa para a serpente de bronze? Também não. Quando alguém era picado pela cobra e depois olhava para outra serpente, a primeira coisa que a pessoa, pelo menos entendo eu aqui, fazia era reconhecer, pelo menos internamente, que ela era uma pecadora. Se ela estava precisando olhar para aquela serpente de bronze, é porque ela fez alguma besteira. E agora ela merecia morrer, mas Deus, pela graça dele, estava dando uma outra chance. Não é à toa que Jesus se comparou, né, lá em João capítulo 3, com essa serpente levantada no deserto. Jesus, no Calvário, né, crucificado, é como se fosse também essa serpente. Nós olhamos para Jesus e nos lembramos de quem somos. Pecadores miseráveis, que se não fosse a graça de Deus, a gente também estava totalmente perdido, né? Então, para ficar claro, o problema aqui em si não é o objeto, a imagem em si, mas nós, às vezes, não sabemos fazer a diferenciação entre uma coisa e outra. E o povo de Israel mesmo, né, vendo ali aquela serpente, com o tempo passou a adorar aquela serpente, passou a queimar incenso para ela. E lá na frente, na época do rei Ezequias, aquela serpente teve que ser destruída, gente. Muitos anos depois, porque o povo estava adorando a imagem. Olha que loucura que aconteceu, né? Então, precisa ficar claro aqui para nós o que é idolatria, para nós não termos outros deuses e não nos entregarmos de maneira nenhuma a nada que divida a glória de Deus com outra coisa. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Em outras versões dizem aqui que ele não dividirá com ninguém a sua glória. A glória é dele exclusivamente. Amém? Quero que você imagine comigo uma situação. Eu trabalhei alguns anos no ambiente corporativo, uma fábrica de cimento, e eu lembro que assim a gente era muito incentivado a tentar criar alguns projetos para melhorar o processo, para poder diminuir o custo, para poder melhorar a velocidade de alguma coisa, para quebrar menos uma máquina, né? Quem está ali trabalhando na área, às vezes sabe melhor uma coisa ou outra de como pode funcionar melhor. Então a gente era muito incentivado a isso. E eu sempre dou um exemplo assim, imagine que alguém
criou um projeto. E aquele projeto deu um retorno milionário para aquela fábrica. E aquela fábrica que tinha uma máquina que vivia quebrando, agora não quebra tanto mais. Porque de alguma maneira melhoraram o processo, ela não quebra tanto mais. E isso tem economizado para a empresa cerca de 1 milhão, 2 milhões de reais. Vamos arredondar, 2 milhões de reais. É uma boa grana, né, gente? Principalmente para uma empresa. 2 milhões de reais. Um baita lucro. E aí, mais ou menos um ano depois do feito, de aplicar esse projeto na prática, o gestor da área faz uma reunião com todo mundo da empresa, chama todos os funcionários, funcionários que são da própria empresa, os outros terceirizados, e começa a anunciar: hoje nós estamos aqui para homenagear a pessoa que trouxe aqui para a gente um projeto que revolucionou o nosso processo. Nós economizamos 2 milhões de reais. Imagina que fosse o Geraldo. Imagina, Geraldo, você foi a pessoa que criou lá o projeto. E o Wallace trabalha junto contigo lá, né? Então imagina que está todo mundo da empresa convocado nesse dia para trazer esse relatório, né? E o chefe está lá dizendo: alguém aqui tem que ser homenageado, porque fez isso, melhorou o nosso processo, etc. Essa pessoa muito especial. E o Geraldo ali já esperando a hora que vai chamar ele, né? Essa pessoa realmente fez diferença. Essa pessoa mudou a nossa história. Wallace, vem aqui. Vem receber o prêmio. Como é que você ia se sentir, Geraldo? Ia se sentir muito mal, muito bravo. Um misto de sentimentos horríveis, não é? Porque nesse momento, entre aspas, a glória deveria ser sua. Você foi quem trabalhou duro, você foi quem elaborou o projeto, mas a outra pessoa recebeu a glória no seu lugar. Quando alguém entrega a adoração para uma outra divindade, ela está fazendo exatamente isso, entregando a glória que deveria ser de Deus para um outro ser, para uma outra entidade. Isso não pode ser tolerado de acordo com esse mandamento. Um terceiro mandamento, diz aqui que é para a gente não tomar o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro mandamento. E meus irmãos, principalmente, esse mandamento diz respeito às coisas triviais. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não solta: ai meu Deus, né? A gente diz coisas aí que não precisam ser ditas. Coloca Deus no meio de uma conversa que não precisa ser colocada. Coloca Deus em piadinhas de mau gosto que não precisam ser colocadas. Atenção que precisa ser redobrada na maneira como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor e o testemunho que a gente dá para Deus. Quarto mandamento. O terceiro mandamento diria respeito a mais algumas coisas, mas eu acredito que esse seja o ponto mais importante aqui para a gente pensar na nossa rotina. O quarto mandamento é para guardar o dia de sábado, para o santificar. Ele se encontra aqui entre os versículos 8 e 11. Mas eu quero que você preste atenção em algumas questões que são levantadas aqui na questão do sábado. Primeira delas, versículo de número 8 começa dizendo: lembre-se do dia de sábado. Lembre-se. Por quê? Porque é muito fácil nós negligenciarmos as coisas espirituais. A gente não esquece na hora do almoço. Alguém esqueceu de almoçar hoje aí? Alguém chegou 4 horas da tarde e falou: nossa, esqueci de almoçar. Isso não acontece com a gente, né, irmãos? Vai dando meio-dia, 1 hora, né? Já vai dando aquela vontade, a gente não esquece. Alguém esqueceu de dormir a noite passada? No máximo, alguém pode, de repente, ter insônia, por algum problema de saúde, problema mental, alguma coisa do tipo. Mas esquecer de dormir, eu não conheci ninguém que faz isso. Poxa, esqueci de dormir. Era para eu ter dormido aqui, virado à noite, descansado, e não me lembrei disso. Quando são coisas que são para nós não nos esquecemos. Mas quando são coisas que dizem respeito à nossa espiritualidade, que deveria ser também para a gente, que isso nos abençoa, nós temos a tendência de sermos negligentes. Então o mandamento é: lembre-se, lembre-se. Não é à toa que em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, também diz assim, ó: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá: não tenho prazer neles. Veja, Salomão aqui na sua sabedoria de vida, na sua velhice, ele fala: lembre-se do seu Criador. Quando? Desde que você é jovem. Vai chegar um momento da sua vida, uma fase da sua vida que você vai envelhecer, não vai ter tanta força, não vai ter tanto vigor, não vai ter tanta energia, talvez vai depender de outras pessoas, até para te levar na igreja. E você tem que lembrar de Deus quando? Agora que você é jovem. Alguns são jovens há um pouco mais de tempo. Lembrem-se também, não se esqueçam. Porque a nossa tendência é se lembrar de um monte de coisas.
A nossa tendência, como eu disse aqui, é se lembrar da comida, é se lembrar das coisas que nos dão prazer, mas às vezes de buscar ao Senhor, a gente vai colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E isso pode vir a ser um sinal de idolatria. Porque em primeiro lugar nós temos que buscar a quem? Ao nosso Deus e a sua justiça, o reino dele e a sua justiça. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas perceba comigo, se eu deixo o meu Senhor em segundo, em terceiro, em quarto lugar, então ele não é meu Senhor. Se ele é Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar. Nesse caso, o mandamento começa dizendo para lembrar. Lembrar do quê? Do dia de sábado. Do dia de Shabá. Do dia, Shabá em hebraico significa descanso, parada, inatividade. Lembre-se do dia de descanso. Lembre-se do dia de inatividade, do dia de parada. Lembre-se. Até um equipamento, uma máquina que a gente tem, precisa parar um pouco, não precisa? Você não pode funcionar uma máquina o tempo todo, você tem que dar uma pausa nela para fazer manutenção. E a gente também, de vez em quando, tem que dar uma pausa para o descanso, para dar aquela recuperada, para dormir até mais tarde um pouquinho, para recarregar as energias. Nossa vida não é só trabalho, trabalho, trabalho. Os estudiosos de sociologia de hoje, né, têm falado aí de uma sociedade de desempenho, uma sociedade de resultado. E, gente, é bem isso, né? A gente quer entregar resultado, a gente quer entregar números, a gente quer parecer que está fazendo muita coisa, mas a gente também precisa parar e descansar. Descansar o corpo, descansar a mente. Eu contei aqui recentemente que teve um período da minha vida aí, há alguns anos, que eu estava muito atolado de trabalho e senti como se eu estivesse próximo de dar um burnout. Eu senti que eu precisava parar. Parei algumas semanas. Aquilo me fez muito bem. E a gente tem que aprender um pouco, de vez em quando, a dar uma parada. Não pode ser domingo a domingo, a gente tem que dar uma pausa, tem que descansar. Agora, não é descansar de ficar com as pernas para o alto, simplesmente. O mandamento aqui também complementa dizendo que esse dia é o dia que foi santificado. Ou seja, é o dia que você dá aquela pausa, você recarrega as energias, mas você está em conexão com Deus, você busca o Senhor. Na nova aliança, nós não temos nenhuma ordenança dizendo que a gente tem que guardar o domingo, ou que tem que continuar guardando o sábado. Não, isso não existe. Não tem. O que Deus quer da gente é mais do que o dízimo, por exemplo, inclusive, né, financeiramente. Se a gente for olhar, o que é de Deus? É tudo. Tudo pertence a Ele. Todo o tempo pertence a Ele. O que a gente tem que fazer é gerir melhor esse tempo, é administrar melhor esse tempo. É isso que nós temos que fazer, assim como nós também devemos fazer com as nossas finanças. É por aí que a gente deve caminhar. Mas quando nós olhamos para essa ideia de que é o dia de santificação, nós precisamos entender que Deus não está preso a um dia da semana. Não é o sábado, não é o domingo, não é qualquer nenhum outro dia. E Deus quer que a gente tenha uma relação com Ele todos os dias da semana. Não é só um dia da semana. Mas esse dia em especial, que na nossa tradição ocidental tem sido o domingo, geralmente o dia que a gente descansa mais, raramente as pessoas trabalham nesse dia, a não ser aquelas que têm uma escala diferente. Procure também ter sabedoria. Se é um dia que nós vamos nos reunir para cultuar publicamente ao Senhor, tire esse tempo para dar uma descansada. Para você chegar aqui no culto e adorar melhor o Senhor. Não é um dia para você sair fazendo um monte de coisa. Ah, hoje é domingo, hoje eu vou me matar de varrer a casa, de limpar a casa, eu vou sair por aí, eu vou para a festa, eu vou para o shopping, eu vou andar. Não é proibido você fazer isso. Mas eu tenho certeza que você vai chegar aqui de noite e não vai dar o seu melhor para Deus. Eu tenho certeza que você vai chegar aqui de noite, abrindo a boca, cansado, doido para acabar o culto. Dizendo assim, nossa, a mensagem hoje está demorando demais. Por que não acaba logo? Eu quero ir embora descansar. Mas porque você não descansou o seu corpo. Nós somos uma unidade, irmãos. Nós somos uma unidade. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós precisamos apresentar para o Senhor, de maneira santa, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quando você vem aqui para o culto, você não vem só com o espírito, não, você vem com tudo. Se o corpo está cansado, o espírito vai também respingar nesse cansaço. Às vezes a gente chega aqui, e eu já ouvi pessoas dizerem, não, hoje o culto não estava bom, hoje o culto não estava isso. O culto fica bom quando eu cultuo. Quando eu cultuo. Eu não preciso esperar o outro cultuar ou a outra cultuar. Eu cultuo. Eu estou fazendo o meu culto para Deus. O que pode acontecer é o meu culto e o culto do irmão e da irmã e de outras pessoas que estão também dando o seu melhor e inflamar outra pessoa que está perto. Isso é bom, amém? Isso é muito bom. Então venha para cá descansado.
Venha para cá para dar o seu melhor. Né? Não é ruim quando você está conversando com alguém. Eu lembro de um chefe que eu tinha, que às vezes eu entrava na sala dele para conversar alguma coisa, né, porque eu trabalhava lá na fábrica de cimento, que eu comentei. Eu entrava na sala, sentava, não tinha muito essa coisa de celular ainda, mas ele ficava assim, pode falar, e ficava assim no computador. E eu sentado em frente dele, né? E ele virado assim, na diagonal. E eu falando, não sei se ele está prestando atenção, não sei se ele está entendendo, não sei se ele está acompanhando. Agora, imagina a gente estar aqui, ó, pregando, dando o máximo da gente, se esforçando. E parece que tem alguém no computador, mas na cabeça, né? Pensando em outra coisa. Parece que está mexendo no celular, né? Pensando em outra coisa. Deve estar pensando no que sobrou do almoço, que vai comer em casa daqui a pouco. Deve estar pensando no descanso que precisa, que não descansou de dia, para poder levantar cedo no outro dia. Então aproveite o seu máximo, porque nós somos seres integrais. O seu corpo vai impactar na sua espiritualidade também. Amém, meus irmãos? O próximo mandamento, o quinto, inaugura agora a mudança de rota. Os 4 primeiros falam de uma relação com Deus, uma relação espiritual. Os próximos agora falam de uma relação com o próximo. O primeiro deles não podia ser melhor, inaugurar os mandamentos que dizem respeito à relação com o próximo, começando por um mandamento que envolve a família. Deus é um Deus de família. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem plano para a nossa família. Amém, meus irmãos? Eu quero que você sonhe com a sua família no Senhor, no Evangelho. Tem alguém na sua família que ainda não se entregou para Jesus? Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém? Se tem alguém, então você precisa sonhar comigo, de ver essa pessoa indo para Jesus. Tem alguém na sua família que já foi de Jesus, deu uma desviada? Tem alguém? Na minha família tem. Eu quero que você sonhe comigo de ver essa pessoa voltando para os braços do Senhor. Eu quero ver. Irmãos, nós estamos crendo, é ano de quê mesmo? É ano de quê mesmo? Eu quero ver você colher. Eu quero ver você ver pessoas da sua família vindo para Jesus. Ou se realiançando novamente com Cristo. Eu quero ver. Eu quero fazer parte dessa história junto contigo. Amém? Deus é um Deus de família. O diabo é que não gosta de família. O diabo que quer destruir família. Deus quer abençoar famílias. Primeiro mandamento que inaugura aqui agora esse novo momento é um mandamento de família. É um mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Comece então a pensar nessa questão dos seus familiares que ainda não têm Jesus. Nos familiares de outras pessoas aqui da nossa comunhão na igreja que ainda também não têm, ou que se afastaram, para que essas pessoas venham novamente para a presença de Deus. Nesse caso, nós vamos encontrar o Novo Testamento reforçando a importância desse mandamento. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável ao Senhor. A maneira como Paulo explica o quinto mandamento é muito interessante, irmãos. Vou repetir: filhos, todos nós aqui somos filhos de alguém. Filhos, obedeçam a seus pais. Uma das maneiras de nós honrarmos pai e mãe é obedecendo, sendo pessoas obedientes. Sendo pessoas que não ficam toda hora brigando, criticando, indo por outro caminho, não, mas obedecendo, dando ouvidos àquilo que os nossos pais têm dito. O que mais? Paulo diz aqui que isso é agradável diante do Senhor. É bom quando a gente gosta de uma pessoa e a gente quer fazer algo para deixar essa pessoa feliz, não é? Por exemplo, você é casado, tem a sua esposa, o seu marido. Aí você fica pensando: vou fazer isso porque meu marido vai gostar, porque a minha esposa vai gostar. Aí você faz algo já imaginando que a pessoa vai ficar feliz. Ou você que tem filho, o que você faz? Eu vou comprar tal presente. Você vai no lugar e lembra de um chocolate, de um biscoito, de alguma coisa que o seu filho ou sua filha gosta. Você pega e leva e entrega lá naquele dia. E aí você vê o sorriso da pessoa que foi lembrada, que gostou, né, do que você fez. O que Paulo está dizendo é que Deus se agrada
nós gostamos de agradar pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos pensar em agradar mais ao nosso Senhor também. Deus se agrada quando nós somos pessoas obedientes com relação aos nossos pais. Paulo repete também essa questão do 5º mandamento em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Obedeçam a seus pais no Senhor. Esse é um ponto importante. Nós podemos desobedecer os nossos pais em alguma situação? Se porventura aquilo chocar com a Escritura, eu vou ficar com a Escritura. Então obedeçam aos seus pais no Senhor, em Cristo Jesus. O que mais ele continua explicando aqui? Pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A gente leu aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A gente leu o segundo mandamento, que é não fazer imagens de escultura e nem adorá-las. A gente leu o terceiro mandamento, que é para não tomar o nome do Senhor em vão. E a gente leu o quarto mandamento, que é para lembrar do dia do descanso. Nenhum deles traz ali efetivamente uma promessa. Agora, esse aqui, o 5º mandamento, traz uma promessa. Qual é a promessa? Para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Deus quer abençoar a sua vida. Comece primeiramente honrando os seus pais. Comece primeiramente honrando pai, mãe, lembrando dessas pessoas que já deram a vida de alguma maneira por você. Hoje eu sou pai, hoje eu entendo. Quando era garoto eu não entendia. Meu pai pegava no meu pé, minha mãe pegava no meu pé, falava isso, falava aquilo. Eu falava, meu pai é chato, minha mãe é chata. Não gostava. Quantas vezes, como adolescente, na rebeldia, eu pensava, não vejo a hora de completar meus 18 anos. Vejo a hora de arrumar meu trabalho e ir embora. Gente, é a maior tolice. Os nossos pais estão ali dando o máximo por nós, se sacrificando, abrindo mão de coisas para nos abençoar e nos ajudar. O mínimo que a gente pode fazer é retribuir, é honrar. E o que é honra? O mandamento é: honra seu pai e sua mãe. A palavra honra significa atribuição de valor. Simplesmente é você atribuir valor ao seu pai e à sua mãe. Que valor você está atribuindo? Ou será que você está desvalorizando, retirando o valor? Honra é atribuição de valor. Honre o seu pai e a sua mãe. 6º mandamento. E o 7º também juntos aqui. Eu quero destacar. Não vou entrar em tantos detalhes deles. Mas o 6º é para não matar. E o 7º, para não adulterar. São mandamentos que Jesus revisitou no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus discutiu exatamente esses dois, mostrando que a gente precisa levar em consideração a motivação do nosso coração. Quando diz respeito aqui ao não adulterar, Jesus diz: vocês têm ouvido o que tem sido dito pelos antigos, não adulterem. Mas eu digo para vocês, se você olhar para uma mulher no seu coração e cobiçá-la, já adulterou com ela. E vice-versa, né, gente? Embora Jesus fale ali do homem olhar para uma mulher, mas se a mulher também olhar para um homem e cobiçar no seu coração, é a mesma coisa. Adultério em si aqui não é só o fato consumado físico. Começa aqui dentro, no coração. Começa aqui dentro. O coração, na verdade, é um símbolo aqui, né? Para a gente. Para a gente envolve mais emoção, mas para eles, naquela cultura antiga, estava mais aqui, ó, na mente. E pode perceber que as principais tentações começam onde? Aqui, ó. A nossa mente, ela está num campo de batalha o tempo todo. A gente tem que vigiar bastante, porque muitas das coisas começam aqui, ó. Muitas das tentações vêm aqui. Satanás tentando arrancar de você a sua crença, a sua fé, sua convicção, sua certeza. Aonde que você tem certeza, convicção? É aqui, ó. E aí quando isso é removido, a pessoa vai se entregando para um monte de coisas erradas. Começa aqui. Cuidado com aquilo que você tem observado, olhado. As redes sociais podem ser uma bênção. As redes sociais podem nos aproximar de algumas pessoas. Eu tenho amizades nas redes sociais que são de fora do Brasil. De vez em quando, quando eu preciso de um contato, eu mando. De vez em quando, quando eu preciso fazer alguma comunicação, eu faço por ali. Mando um instant message, alguma coisa por assim dizer. Mas as redes sociais podem também ser uma maldição, irmãos. Cuidado com o que você anda vendo nas suas redes sociais. Rede social, parece que, se você não tomar cuidado, vem uma tentação assim, ó, do nada para você. Às vezes eu vou abrir minha caixa de e-mail.
vez em quando vem propaganda de eletrodoméstico, de vez em quando vem propaganda de livro. Mas de vez em quando, aleatoriamente, do nada, aparece uma mulher seminua. Cuidado! Jesus disse que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. O que é que você tem olhado? Onde é que você tem depositado os seus olhos? Dizem por aí que os olhos são a janela da alma, né? De certo modo faz algum sentido. Os olhos, de alguma maneira, abrem, tem uma abertura para aquilo que a gente imagina, para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente cobiça, para aquilo que a gente deseja. Cuidado com o que você tem visto por aí afora. Redes sociais podem ser bênção, repito, mas também podem ser maldições. Já vimos relacionamentos se acabarem, tudo por causa de rede social. Cuidado. Jesus também toca no assunto do não matar, né? Na mesma ótica. Na mesma ótica. Como é que está o desejo do seu coração, a sua motivação? Matar não é só o ato físico. Matar não é só atingir uma pessoa fisicamente e arrancar a vida dela. Matar pode começar por aqui, ó. Jesus disse, se você olhar para alguém, vocês têm ouvido o que foi dito pelos antigos, não matarás. Mas se você olhar para alguém e odiar no seu coração, é como se você já estivesse executando um assassinato. Cuidado com como você administra as suas emoções. O que você sente das pessoas. Irmãos, todos nós, em algum momento da vida, já fomos traídos. Alguém já puxou o nosso tapete, alguém já nos machucou, alguém já nos feriu. Como é que a gente lida com isso, hein? Você não pode ficar carregando isso para o resto da sua vida. Você precisa aprender a liberar perdão. Precisa aprender a deixar para lá. Precisa aprender a orar pelos seus inimigos. Jesus ensinou isso para a gente. Num primeiro momento pode parecer difícil. A pessoa fez tanta maldade comigo, Senhor, vou orar por ela? Sim. Gente, isso além de espiritual, isso também é como se você estivesse diante de Deus numa consulta psicológica. É como se você estivesse no divã com Deus, abrindo o seu coração. Ó Senhor, aquela pessoa até me fez mal, mas ó Senhor, eu oro aqui para o Senhor abençoar ela. Ó Senhor, Jesus disse que é para a gente bem dizer os que nos maldizem. Tem alguém falando mal de você? Difícil também, mas deita no divã de Deus e fala, ó Senhor, deve estar falando mal, disseram aí, mas não quero ficar me envolvendo em fofoca, Senhor. Mas eu quero falar bem dessa pessoa, Senhor. Cuida dela, abençoa a família dela. Vai cuidando ali de todos eles, abençoando, abrindo os caminhos. Mostrando para que essa pessoa não fique nesse caminho errado. Gente, Deus vai tratar com você. Melhor coisa que você pode fazer. Então não fique nutrindo ódio no seu coração. Como se você já estivesse ali matando a outra pessoa. Porque na verdade você que está se matando emocionalmente. A pessoa que fica guardando rancor, ela vai para o box tomar banho. O chuveiro, a água está caindo. Mas ela está ali, ó, aquela pessoa não vale nada. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa é ruim. E a pessoa está lá vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Já percebeu? Não é assim. Essas pessoas picareta que tem por aí, não é assim? Ela faz o mal para você, daqui a pouco faz o mal para outra, daqui a pouco faz o mal para mais outra. Parece que nada acontece de mal com ela, é ou não é? Aí se você guarda rancor, quem é que fica mal na história? Você mesmo. Aí você anda na rua e lembra da pessoa. Você vai em tal lugar, lembra da pessoa. Não, irmãos, vamos aprender a liberar o perdão. Vamos aprender a jogar para fora essa emoção. E deixar o Espírito Santo curar você de tudo isso. Não mate, não mate. Não mantenha esses sentimentos que vão corroendo você mesmo. Amém, irmãos? 8º, 9º e 10º mandamento. Vou falar dos 3 juntos aqui, ó. Um combo. Um combo de mandamentos. 8º, 9º e 10º. O 8º, não furtar. O 10º, não dar falso testemunho. E o 9º, não dar falso testemunho. E o 10º, não cobiçar nada do próximo, né? Resumindo ele aqui. Irmãos, para fechar, para a gente entender aqui um pouco de como Jesus lida com essa ideia dos mandamentos e como isso é aplicável para a gente nos dias de hoje. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Sabe de onde que o problema vem? De onde que nascem os furtos, de onde nascem as mentiras, de onde nascem as cobiças, os adultérios e todos os demais pecados? Nascem daqui de dentro de nós.
nasce daquilo que a gente chama de pecado original, nasce da nossa natureza corrupta. Jesus um dia estava com os discípulos, foram comer, não lavaram as mãos antes de comer. Havia uma tradição dos anciãos, dos judeus, de lavar as mãos antes de comer. Não era lei, era uma tradição boa, por sinal. Eu também gosto, você também gosta, não é? Antes de comer, dá uma lavada na mão, passa um álcool gel, se alimenta, para não poluir de repente ali o alimento. Talvez sua mão pode estar poluída com alguma coisa e de repente aquilo ali pode fazer mal para você. Há uma questão aqui mais de saúde, mas não é um mandamento em si. Você comer sem lavar as mãos, você não está pecando. Mas os fariseus se tornaram tão legalistas que eles fizeram dessa tradição uma regra, uma norma, uma lei. E quando Jesus, junto com os discípulos, comeu alguma coisa sem lavar as mãos, eles já foram os primeiros a apontar o dedo. Você, que bonito, hein? Comendo sem lavar as mãos, desobedecendo a tradição dos anciãos. E Jesus dá uma dura neles. E em seguida, nos versículos 18 e 19 do capítulo 15 de Mateus, ele diz assim, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai. Por quê? Porque o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E se Jesus fosse continuar falando aqui, a lista não ia acabar. Os pecados, na verdade, os pecados pessoais vêm daqui, ó. Cuidado com aquilo que você nutre dentro de si. No outro lugar, Jesus disse assim, ó, onde estiver o teu coração, aí estará o quê? O seu tesouro. O que você tem dado de valor? O que você tem valorizado na sua vida espiritual? É ali que está realmente o seu coração, naquilo que você está dando valor. Se o seu coração, em primeiro lugar, valoriza o Criador, valoriza Deus, e em seguida vai valorizando a sua família e outras coisas na sequência correta, a sua vida vai poder ser um pouco mais ajustada. Mas se você inverte tudo isso, irmãos, se você inverte tudo isso, se o seu coração está onde não deveria estar, muitos desajustes nos pegam, nos acompanham e nos trazem um monte de outros problemas. Veja, na semana passada, nós falamos aqui sobre os temperamentos. Que depender de você, faça para ter paz com outras pessoas. Nessa noite, a gente explorou um pouquinho dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento mesmo? Não ter outros deuses diante do único Deus, não é? Esse é o primeiro mandamento. Hoje nós falamos sobre os 10 mandamentos. Nós tiramos aqui algumas lições, alguns aprendizados para a nossa vida, para a nossa relação espiritual, mas também para a nossa relação com o próximo. Veja, se eu amo a Deus, de todo o coração, de toda a alma, toda a força, todo o entendimento, eu não vou querer desonrar os meus pais. Se eu amo a Deus nessa intensidade toda que eu disse aqui, eu não vou querer matar alguém, não vou querer ficar odiando alguém. Se eu amo a Deus nessa intensidade toda, não vou querer cometer adultério. Vou honrar a minha esposa, o meu cônjuge, os meus filhos. Porque o adultério não impacta apenas o cônjuge, mas impacta a família inteira. Se eu amo a Deus com toda essa intensidade, eu não vou querer furtar. Eu vou respeitar a propriedade alheia. Se eu amo a Deus com essa intensidade toda, eu não vou querer mentir, dar falso testemunho. E eu não vou querer também cobiçar nada que seja de outra pessoa. Ou seja, a minha relação social, a minha relação com o próximo, também vai ser uma relação melhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça. Pela graça, é possível a gente viver em santidade de vida. Eu quero terminar aqui essa mensagem convidando você a orar comigo. Fique de pé. Vamos orar.